Boa noite, que a paz de Jesus possa iluminar os nossos corações na noite de hoje, para falar de um tema de suma importância, que é a família. E a pergunta que nós fazemos muitas vezes: quando a gente pensa em casar, namora, casa ou se junta, essa relação ela nos dá a base familiar para que a gente possa caminhar e ser feliz. E a pergunta que nós nos fazemos muitas vezes: tínhamos tantos sonhos, tantos projetos, e de repente, esses projetos que eram tão felizes, de repente, vemos ligado a pessoas que são tão diferentes, que elas nos trazem, naquele momento do namoro, muitas felicidades, muito encontro. E depois que casamos, que vivemos juntos, de repente essa relação ela não é tão forte, tão ligada, e de repente a gente se vê numa condição de uma relação que nos traz tristeza, indiferença, desamor. Olha, que lindo, né? E ligado a essas pessoas que, de repente, eram muito parecidas conosco, e depois do casamento elas se tornam muito diferentes e que não correspondem ao que idealizamos antes do casamento. Não é comum encontrarmos pessoas que estão plenamente satisfeitas com seus familiares. Se vivemos num planeta de prova e expiação, onde lá no Evangelho, no capítulo 12, ele nos fala que a terra se parece com um hospital, com uma penitenciária, como um sítio malsã. Como é que nós queremos viver no mundo de paz, de harmonia, de luz e de felicidade? Principalmente que o planeta Terra, ele é o quê? A família é a base desse planeta. E para que essa base ela se torne, e que a família se torne e se faça feliz, esse cadinho onde vai viver essa família entre quatro paredes, ela precisa de que todos nós que estamos vivenciando nessa família, a gente aprenda a lidar com as limitações das pessoas que estão conosco na caminhada. E aí é muito, mas muito difícil esse exercício muitas vezes. Quase todos reclamam que nasceram numa família errada, que Deus se equivocou ao nos juntar com pessoas tão difíceis. E isso não ocorre apenas com marido e mulher, com os filhos, mas também com os nossos pais. Pensamos em diversas ocasiões, bem que eles poderiam ser diferentes, mas ninguém está no endereço errado na família. Nós temos a família que Deus nos encaminhou para que possamos conviver e possamos aprender com aqueles que estão conosco na caminhada. Eu posso dizer para vocês que no divã dos psicólogos, dos psicanalistas, dos psiquiatras,
as insatisfação entre pais e filhos, entre os cônjuges, marido, mulher, esposo e marido, são queixas triviais, são queixas diárias, são queixas comuns. As academias, livros e mais livros são escritos sobre o assunto. Teses acadêmicas procuram solucionar os desafios do relacionamento do lar. Sem, no entanto, responder à integrante pergunta do tema que nós estamos hoje trazendo para vocês. Por que nós estamos juntos? Por que eu casei com essa pessoa? Por que meu pai é tão diferente? O Espiritismo, sem nenhum demérito para o saber científico, tem uma contribuição valiosa para oferecer ao assunto. Enquanto todas as religiões reconhecem a ideia da imortalidade do espírito, ou seja, que a alma sobrevive após a morte do corpo, a doutrina espírita tem como um dos seus postulados, como uma evidência, o princípio de que esse mesmo espírito tem diversas experiências até atingir a perfeição. Nós já tivemos vários corpos, né? A doutrina através da reencarnação. Ela nos traz essa, né? Como é que eu vou dizer? Firma, né? Traz para a gente esse princípio. Lá no plano terreno, o aluno tem condições de conquistar, desde os 7 anos até entrar na universidade, ele conquista toda a sua experiência. Começa lá pelos 7 anos, até chegar à universidade, que tem mais outros tantos anos. Mas, na escola do espírito, para se conseguir as virtudes da coragem, a virtude da tolerância, que eu vou dizer para vocês que não é fácil, da paciência com aquele que é tão diferente, com aquele que está lá, que é intolerante dentro de casa, a virtude da alegria. Vocês sabiam que a alegria é uma virtude, que ela é aprendida? Da compreensão e do amor. Não são adquiridas em uma existência. Elas são adquiridas em várias existências. Às vezes, numa existência, a gente não aprende a ser tolerante, a ser paciente. Numa existência, a gente não aprende a sorrir, não aprende a amar. O amor, ele está dentro das virtudes da caridade, do perdão. E muitas vezes nós ainda não aprendemos a amar aqueles que estão conosco no cadinho da nossa casa. Na universidade, quando há uma reprovação, o aluno tem o direito a prosseguir os estudos, cursando novamente as disciplinas em que não tenham se saído tão bem. E é de se perguntar se Deus teria um coração menos compreensivo do que um professor ou do que um diretor. Ele nos dá a oportunidade, através da reencarnação, que a doutrina espírita nos explica, que é uma oportunidade. E Emmanuel nos fala que essa oportunidade que nós temos agora é a melhor que a gente já tem vivido durante todas as outras. Essa é a melhor. E olha que a gente ainda, eu estou dizendo para vocês, tem 2 anos eu tentando ser tolerante. E aí, passa o ano e eu volto de novo. Um trabalho constante
de tolerância com os nossos irmãos que estão conosco na caminhada. E esse aprendizado, ele é aprendido, porque nós falamos com o corpo, nós falamos com os nossos pensamentos, com o nosso olhar. E nós somos intolerantes quando a gente faz, quando a gente diz ao outro o que está aqui através, a gente não fala uma palavra, mas a gente fala aquilo que está no coração através do nosso corpo. Tudo isso foi dito para justificar a ideia porque nascemos no lar de que necessitamos. Partimos do pressuposto de que já tivemos outras encarnações, como já falamos, e que nela travamos algum relacionamento com várias outras pessoas. E esses relacionamentos, algumas vezes, deixamos marcas terríveis nas nossas outras encarnações. Com algumas pessoas do passado, fizemos imorredoras, eternas, amizades, mas com outras não demos e não fomos muito bem. E assim sendo, Deus nos dá a oportunidade, muitas vezes, de elas nascerem ou de a gente estar dentro do lar com elas, como marido, como esposa, como filhos. Eu digo que é para sanar, para trabalhar as arestas. Eu sempre vejo as arestas da vida como pontas que a gente deve afinar, que a gente deve trabalhar com aquilo que Deus nos deu. O nosso corpo, as nossas palavras, o nosso olhar. Ao findar, Carlos Bacelli, no livro Teu Lar, nos esclarece o seguinte: são teus parentes diretos ou indiretos a banca examinadora a aferir em avaliar o que já sabe das lições que necessita saber. Olha só, quem já passou pela universidade e sabe o que é uma banca examinadora, sabe como é que é o nervosismo, a roupa, a fala, aquilo que você vai apresentar e os examinadores ali fazendo com que possa te avaliando aquilo que você realmente está apresentando no seu trabalho. E ele fala, nesse livro Teu Lar, que esses parentes diretos e indiretos, eles são como, lá dentro do lar, como banca examinadora, que te avaliam, porque você já sabe das lições e precisa, nesse saber, fazer o melhor. Quando eu li essa frase de Carlos Bacelli, eu lembrei da minha amiga, que eu já até falei para vocês em outras palestras, que ela tinha um filho que, desde pequeno, principalmente quando o menino fez 7 anos, ele era extremamente avaliador da conduta dela. E, principalmente, se ela cortava o cabelo, ele examinava e dava uma nota, dizia que ela estava horrível, que ela não tinha que cortar o cabelo. Se ela falava alguma palavra errada, ele estava ali para criticar. Se ela tinha alguma conduta, se fizesse uma comida que ele não gostava ou que a família não gostasse, ele estava ali examinando todo o proceder dela. Durante todo esse tempo, a gente esteve junto dessa mãe, orientando na palavra principal de por que nós estamos juntos, através do amor. Dizendo a ela e mostrando a ela como ela deveria trabalhar com aquele filho. Como ela poderia proceder em certos assuntos.
como ela poderia dizer a ele e falar com ele até ele estar agora com 17 anos, muito amável com essa mãe. Mas todo esse caminho do porquê aquela mãe está junto, daquele filho rebelde, daquele filho tão difícil, eu não quero dizer aquele filho que era realmente um menino que odiava aquela mãe, mas o trabalho que ela fez de amor, de paciência, de renúncia, ajudou esse menino a chegar onde ele está. Daí se explica que dentro do lar, ao lado dos afetos queridos, vamos reencontrar almas que nos são lições vivas de paciência, de compreensão e de renúncia, como eu falei agora. Aquilo que mais nos irrita no comportamento alheio pode ser um espelho refletindo o que ainda carregamos por dentro e que necessita ser trabalhado. Então, essa mãe trabalhou esse menino no amor, na paciência, na renúncia, para que ele chegasse até onde ele está. No livro, que eu recomendo para vocês, por favor, com os olhos do coração, Os Segredos do Bom Relacionamento Familiar, que é de José Carlos de Luca, ele nos fala que ele atendeu um adolescente que reclamava muito e se queixava do comportamento autoritário do pai. Nós sabemos que autoritarismo é aquela pessoa que só ela sabe, só ela manda, é aquela pessoa impositiva. Reclamava que o genitor não ouvia e que a vontade paterna sempre prevalecia dentro de casa. Ninguém mais era ouvido e respeitado, e devido a isso, os dois discutiam muito, e por isso é que algumas vezes chegavam às vias de fato. Brigas, eles chegavam a brigar fisicamente. E aí Carlos de Luca perguntou ao jovem como ele se comportava em relação às demais pessoas do seu ciclo de convivência. Queria saber, na verdade, se ele também agia como um pai. O menino, na mesma hora, o jovem, na mesma hora, ficou irritadíssimo, indignado com a pergunta de Carlos. E ele refez a pergunta e insistiu para que ele respondesse de uma forma diferente. O jovem, constrangido, pensou um pouco e confessou que se comportava assim, dessa maneira, só com a namorada. Nós sabemos que nós somos construídos. Aquilo que é repassado dentro de uma casa, ele é aprendido. É aprendido. Portanto, pai e filho eram quê? Autoritários. E as leis divinas permitem que essa aproximação para que fosse um espelho do outro. E assim experimentasse os efeitos prejudiciais da forma de viver que cada um assumiu para si. As lições são aprendidas entre quatro paredes. Essa casa, na primeira palestra, foi de um palestrante que é renome da região norte do Brasil, Alberto de Almeida. A primeira palestra nessa casa foi de Alberto Almeida. E eu lembro que ele foi fazer uma palestra para todas as pessoas fora daqui.
e ele falou sobre família. E aí eu nunca esqueci que ele fala que quando um casal resolve se unir e coloca uma aliança no dedo, não é uma aliança que se coloca. Como é que é o nome daquilo que a gente coloca quando preso? Hã? Hã? Algema. E aí ele fala que é uma algema que nós colocamos no dedo. E ficamos presos a essas pessoas. A essa pessoa que nós escolhemos. Hoje não é pai, não é mãe, não é ninguém. Nós escolhemos aquela pessoa para estar conosco numa existência. E essa algema, muitas vezes, vai trazer dor e sofrimento. E aí ele fala mais. Quando você vai para casa, essa casa, ela representa uma cela com direito de ir e vir, porque você tem livre-arbítrio. Mas você está selado. E você vai procurar a lidar com essa relação, com esses caminhos, para que a sua vida, nessa existência, com aquela pessoa que você escolheu, apesar daquilo que a pessoa traz, ela não é 100% e nunca vai ser. Ele não é 100% e nunca vai ser. A escolha é sua. E aí você vai estar junto com pessoas, junto com essa pessoa, para fazer o quê? Essa caminhada, essa trajetória. E aí você vai tirar a algema de qualquer maneira, porque você está o quê? Invisivelmente preso ou presa a essa pessoa. Vai encontrar nela, nem todos, as potencialidades. Vai encontrar nela as limitações que vão te trazer dor e sofrimento. Mas é ela, é ele que você vai o quê? Fazer a sua caminhada. E lembrando que essa casa, que é a cela, ela tem que se transformar em lar. E você não pode fazer desse lar uma hospedaria ou uma visita. É seu lar, para ser cultivado em harmonia, respeito, amor. Essa construção é nossa nesse caminho. E aí, vou embora, não? Olha só, já está. Não podemos repetir velhos hábitos de indiferença e crueldade para com os que não nos amamos. A experiência no lar é um convite para que corrente de ódio sejam quebrada pela força do amor. Então, nada de nos afastar do parente problema, até porque também somos um problema para ele. Por isso, eu insinuaria de que não podemos perder a oportunidade de nos conhecer e de nos reconciliar com eles. Nada de posar de vítima dentro de casa. Nada de posar como autoritário, só eu sei, só eu mando. Tampouco nada de ser o salvador da sua família. Deus me livre, né, de alguém ser salvador. Salvador só Deus. A única tarefa que nos cabe é de amar. Com isso, a gente tem que trabalhar o nosso amor. E aí eu quero contar para vocês um conto.
chamado Um Belo Coração. Um jovem estava dentro da cidade e falava, anunciava, ter um coração mais belo da região. Uma multidão cercava e todos admiravam aquele coração, sem nenhuma marca. Aquele coração limpo. Não havia marcas ou qualquer outro defeito. Todos concordavam que aquele era o coração mais belo que haviam visto. De repente, apareceu um senhor idoso, olhou para o jovem e disse: não, o seu coração não é mais bonito do que o meu. A multidão e aquele jovem olhou para aquele coração. O coração do Senhor estava batendo com vigor, mas tinha várias cicatrizes e vários buracos. Havia locais em que os pedaços tinham sido removidos e outros tinham sido colocados no lugar, mas estes não se encaixavam direito, causando muitas irregularidades. Em alguns pontos do coração faltavam pedaços. O jovem olhou para o coração do Senhor e disse: o Senhor deve estar brincando. Comparar nossos corações, o meu é mais perfeito, intacto, e o seu é uma mistura de cicatriz e buracos. Sim, disse o Senhor. Olhando o seu coração, parece perfeito, mas eu não trocaria o seu pelo meu. Veja, cada cicatriz representa uma pessoa para a qual eu dei o meu amor. Tirei um pedaço do meu coração e dei para as pessoas que necessitavam. Muitas delas deram-me também pedaços do próprio coração para que eu colocasse no meu. Mas, como os pedaços não eram exatamente iguais, há irregularidades. Mas eu as estimo, porque me fazem lembrar do amor que compartilhamos. Algumas vezes dei pedaço do meu coração a quem não me retribuiu. Por isso há buracos, eles doem, ficam abertos, lembrando-me do amor que senti por essas pessoas. Um dia, espero que elas retribuam preenchendo esse vazio. Então, agora você entende o que é beleza do coração. O jovem ficou calado e lágrimas escorriam do seu rosto. Ele se aproximou do Senhor, tirou um pedaço do seu coração e ofereceu. E o Senhor fez o mesmo gesto. O jovem olhou para o seu coração, não mais perfeito como antes, mas mais belo do que tudo. Eu já vi dizer que tem mesa sempre organizada, quem nunca trabalha. Eu já vi dizer que só tem um carro intacto quem nunca dirige. Já vi dizer que só tem uma geladeira sempre cheia quem nunca come. Pois é isso, só tem um coração sem cicatriz quem nunca amou. Quem nunca sentiu, quem nunca se dá e quem nunca se deu. A dor e as decepções nos fazem melhores se conseguimos aprender que é na frustração que se esconde as maiores dicas de como ser feliz. Não se feche somente para não sofrer. Não negue amor somente para não se decepcionar. Não fique preso em suas crenças limitantes, somente para não correr o risco de ver o coração sangrar. Viva, ame,
Acredite, o coração de cada um é capaz de refazer e tornar-se mais belo a cada intenção do amor. O futuro não pode ser previsto, mas pode ser inventado. E é na habilidade de inventar o futuro que nos dá esperança para fazer de nós o que somos. Conviver é preciso. Viver em comum com outro na intimidade é um dever nosso. Ser uma pessoa presente no lar não se traduz apenas em a proximidade física, já que podemos estar fisicamente próximos e emocionalmente distantes. Quando estamos em família, com a família, precisamos nos entregar por inteiro. Aproveitar todo momento para que cada membro da família sinta o quanto é importante para nós. O amor necessita ser cultivado. O amor precisa ser trabalhado. O amor precisa ser exercitado, tal como a terra precisa ser arada para florescer. Pois, do contrário, a vida em família corre sério risco de enfraquecer, principalmente a nossa, quando a gente não está presente e quando a gente não trabalha o amor. Vamos trabalhar o amor no coração dos nossos familiares. E não vamos esperar tanto. Vamos nos doar sempre para que o amor floresça e se estabeleça. Muito grata que Jesus possa a cada momento iluminar as nossas famílias, que possamos estar presentes sempre em cada coração daqueles que foram colocados na nossa caminhada, para que a gente possa florescer os seus caminhos, os nossos caminhos. Boa noite e que Jesus nos ilumine.